Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Depende do horário que vocês vão ver essa aula, né? Vamos descortinar mais um pouquinho? Agora estamos começando a oitava aula de Sociologia, né? Ainda dentro das instituições da formação, da socialização dos indivíduos. Vamos continuar com as nossas informações, né? Mas antes de começar a minha aula, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: sábado tem vistos nas apostilas, né? Essa vez só nas apostilas. O peso vai ser 3,5. Então, no final dessa aula eu vou passar para vocês quais são as páginas que vocês terão que apresentar para mim. Não apresentou a página sem o meu visto, né? Então, vou colocando menos na frente do nome de vocês para dar o valor total depois, ok? Espero que eu não precise descontar a nota de ninguém dessa vez. Quero dar 3,5 para todos vocês, ok? Simplesmente executou, fez as atividades, não vou corrigir, simplesmente eu vou vistar. O visto vale 3,5, beleza? Então vamos lá, as instituições na formação dos indivíduos. Nós já vimos a socialização primária, vimos a secundária, né? Agora nós vamos ver, assim, dentro da formação do indivíduo, as instituições, porque nós passamos para ver qual é a colaboração dela no nosso cotidiano. A gente sabe que nessa socialização secundária, a gente vai construindo os papéis da sociedade, né? As relações além da família. A gente começa a sair do campo familiar, ampliando o leque dos relacionamentos, das convivências com os outros indivíduos. E assim a gente vai crescendo, né? E vai crescendo na nossa socialização, tanto primária quanto secundária, né? A gente vai desenvolvendo cada dia que passa com as instituições que a gente passa por elas. Então vamos lá. Eu coloquei aqui essa imagem, né, do relacionamento das pessoas, nós, vocês, os relacionamentos em grupo, que faz parte desse crescimento, né, dessa socialização das instituições do ser humano, seja trabalho, seja na escola, seja nos grupos sociais, nos relacionamentos de amizades e tudo mais, né? Que isso a gente já tinha visto lá no comecinho da socialização, como acontece a primeira socialização nos seres humanos. Vamos ver então qual é o papel agora da instituição escolar. A instituição escolar, ela tem essas finalidades. A característica dela são normativa, porque ela define regras e normas de unidade, identidade, conduta social. É na instituição que nós aprendemos a colaboração, a obedecer regras. Agora eu posso, agora não pode. Ali você não é teu lugar, aqui é teu lugar. Agora você pode tomar o teu lanche, agora não. Você tem que entregar o teu material, você tem que fazer suas tarefas, né? Essas regras é a escola, a instituição escolar que define e na qual nós estamos passando. Por isso essa é a nossa preocupação, hein? O aluno que não colabora com essas regras, né, de fazer todas as atividades propostas, ele não está cumprindo essa normativa que é feita pela instituição social. Essa instituição, ela que define, ela que nos ajuda para nós sairmos do campo escolar para ir para os outros grupos de relacionamento. A objetividade dela é reconhecida, é legitimada pelos indivíduos, membros da sociedade, então ela é reconhecida sim, desde que é feito os estatutos, né, para ser obedecidos, ser reconhecidos perante a lei e tudo mais. Ela é coercitividade, porque as instituições ela têm o poder de exercer pressões sobre as pessoas, de modo a levá-las a agir segundo os padrões de comportamento considerados corretos pela sociedade. Então, as instituições, elas seguem essa meta, né? Por isso que ela é coercitividade, ela faz correção, ela orienta, ela vai nos direcionando para ser um bom cidadão, na verdade. Assim, exercendo formas de controle social. Ela também uma das características a exterioridade, porque ela apresenta a realidade externa aos indivíduos, é fora, né? Fora do meu eu, fora da minha
vida da minha família para fora. Então é fora, é externo aos indivíduos, é para aprendizagem, é para o desenvolvimento. E ela também, uma das características é a historicidade. Ela apresenta a sua própria história, acumula contribuições e características de várias gerações. As instituições já existiam antes do nascimento do indivíduo e continuarão a existir depois de sua morte. Então, ela já existe. Quando eu nasci, já era assim. Quando vocês nasceram, já era assim. Então, assim, essa instituição ela vai mudando, né? Vai alterando. E não importa se eu estou viva ou se eu estou morta. Ela existe, faz parte da história. Aqui eu coloquei essa imagem, né? Da instituição escolar na formação dos indivíduos. Qual é, né, a professora ali conversando, erga a mão, de repente para explicar para alguém tem alguma dúvida. É esse relacionamento, a norma da instituição é ela que orienta. Quando você tem uma dúvida, erga a mão. Aí no caso dessa foto, todos ergueram a mão. Aí ela vai o quê? Vai pedindo, orientando um a um. Isso são normas, são regras, né? Que a instituição escolar impõe. E qual é o papel da escola na formação do indivíduo? Por que será que nós temos que passar pela escola, né? A escola tanto pode ser porta-voz de alguma ideologia, né? Ideologia é aquele pensamento, aquela forma de pensar que se quer colocar em prática, como pode ser aquela que liberta o sujeito de determinada ideologia. Então, aquela liberdade, né? A democracia para o sujeito conviver. O fato de a escola ser uma instituição social pautada pela organização e critérios de propagação de conhecimentos faz dela uma das instituições com maior grau de credibilidade. Então a gente fala, né? Ela tem esse reconhecimento, mas até que ponto? Né? Esse grau de credibilidade. Então, os pais, quando vão fazer uma matrícula de um filho, começam a pesquisar as escolas para ver qual é o grau de credibilidade que aquela instituição tem para que ele matricule. Então, essa opção a gente tem, é a liberdade de escolha, né, dos pais para a educação dos filhos. Aí, aqui, como acontece, saindo agora aqui da socialização, por que é que a gente trabalha na escola isso? Olha, saber ouvir mais, observar mais, demonstrar vontade de aprender, almoçar em grupo e participar das festas da empresa. Isso aqui é uma associação pensando no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho seria isso. Por que na escola a gente trabalha aprender a ouvir, observar, enxergar, ouvir mais, falar menos, né? Porque a gente tem uma língua só, uma boca só para falar menos, 2 olhos para enxergar, 2 ouvidos para ouvir, né? Então a gente tem que dar pensar nessas possibilidades. Eu preciso ouvir mais do que falar, porque eu tenho 2 olhos para ver, só tenho uma boca para falar, então eu tenho que falar menos, né? Observar, porque eu tenho 2 olhos para fazer. Quem não observa às vezes deixa perde algum conhecimento, alguma coisa, né, que está em sua volta. Demonstrar vontade de aprender. Temos que demonstrar vontade de aprender. Aquele aluno que não demonstra vontade de aprender, geralmente na escola, ele fica para trás, né? No trabalho, ele não vai ser bem visto, porque quem não demonstra vontade de trabalhar, de aprender, para aprender a fazer alguma coisa, ele acaba ficando de escanteio. E esse é o primeiro a ser mandado embora, numa hora de uma perda da empresa, né? Precisa trocar. Esse seria o primeiro. Almoçar em grupo, quando você tem, no caso aí, na escola lanchar, né? No trabalho seria almoçar em grupo para discutir, ter aquela parte social, que a vida nos faz bem. Participar das festas da empresa, então essa é a parte social. Quando a escola promove festas, nós temos, na verdade, por uma obrigação de estar presente, porque é a parte social que a escola está fazendo. Então, no meu ambiente de trabalho, quando tem essas atividades, eu tenho que estar junto, participando dessa parte social, porque é assim que as pessoas vão me reconhecer. Porque quando a gente está na escola, nós temos um comportamento, mesmo com vocês. A gente tem um comportamento enquanto aula normal, dias letivos. Quando você sai da escola, se você está numa festa com alguém, nós temos outro comportamento, que nós saímos da profissão, nós somos eu social, né? Que nós temos o nosso lado. Eu não sou professora a vida toda, a gente é professora no momento que está na escola. Saiu da escola, a gente tem um outro comportamento.
É claro que não deixando de nos fazer respeitar, porque o nosso nome está aí, em todos os lugares que a gente vá. Mas é bem assim, né? Por isso a escola tem que trabalhar essa parte, né? A instituição escolar tem que trabalhar isso, porque vai levar para fora, na vida fora depois. Os mecanismos de socialização da aprendizagem. Como o próprio nome indica, aprendemos desde cedo os valores e as regras sociais considerados corretos e os modelos de comportamento do grupo a quem pertencemos, o que podemos e o que não podemos fazer, o certo e o errado. Isso lá na instituição escolar. Começamos lá com vocês pequenininhos, né? A gente pequeno, na escola a gente já começa a trabalhar esse tipo de regra. Não é claro que não é cobrado como a escola cobra de vocês nessa idade, mas vem crescendo, né? Se vocês forem pensar quando vocês eram pequenos, aí não Anchieta mesmo, que já estudou no colégio sempre, vai parar e perceber como foi orientado, né? Para vocês obedecerem essas regras para chegar até agora, né? A maneira, o jeito de cobrar é uma, ensino fundamental é uma maneira, ensino médio é outra, né? Aprendemos igualmente a ler, a escrever, a raciocinar dentro de determinados moldes e toda uma série de competências, das mais básicas às mais elaboradas. Isso é a obrigação da instituição escolar. A aprendizagem pressupõe a interiorização de determinadas reações perante as situações sociais, ou seja, a aquisição de automatismo de comportamentos variados. Então, é aquilo que eu falo, nós somos uma caixinha. Colocamos todos vocês numa sala e cada um tem o seu comportamento, os comportamentos variados, e a gente tem que tentar trabalhar, interiorizar dentro de vocês a um grau de desenvolvimento de aprendizagem que chegue a todos vocês, e não apenas a um, dois, né? Aí aqui nós temos na apostila de vocês, lá na página 17, tem o papel das mídias na formação dos indivíduos. Eu coloquei essa imagem porque somente agora, né, nessa época, desde pequenos, a gente vê as crianças com o celular na mão. E logo eles começam a saber passar a mãozinha para passar a imagem, eles já aprendem. Então, a mídia está no nosso dia a dia, não tem como ficar fora, né? Então, eu achei essa imagem bem interessante, porque desde vocês, se tiverem irmãos, primos ou vizinhos, né? Vocês devem perceber como os pequenininhos já estão com o celular na mão e sabem pegar direitinho, até bonito de ver, né? Na outra imagem, nós temos aqui uma sala de aula. Ah, professora, sim, é um incômodo, porém é a única forma das crianças prestarem atenção na aula. Isso, alguém lá na porta que tem um visor, né, observando a professora ministrando aula. E daí, então, eles conversam. Deve ter perguntado por que, né, essa imagem na frente da professora. Aí ele responde, é um incômodo, porém é a única forma das crianças prestarem atenção à aula, porque eles já vêm lá de pequeno, né, visualizando tela. Então aqui é uma sátira, na verdade, né, uma professora com a tela na frente, o quadro está lá atrás, mas ela está aqui na frente dessa tela para chamar a atenção dos alunos, porque eles estão acostumados a olhar na tela, porque ó, olha bem a cabecinha dos demais deitados, ó, não prestando atenção. Porque tudo isso a gente já vem, a mídia já está no dia a dia das crianças desde pequenos. Esse impacto acontece, né? Está acontecendo no nosso dia a dia. O outro quadrinho. Use, compre, olhando a propaganda. Use, compra, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos, né? Eles estão falando, fazendo a propaganda, use, compre, beba, coma, prove, né? Aí ela questiona, o que eles pensam que nós somos? O que a televisão lá dentro está pensando que nós somos? Quem está fazendo a propaganda? E o que nós somos, né? Aí a outra vai aqui, ainda não mexendo com o dedinho ali, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, esses malditos, a propaganda, né, lá sabem que nós ainda não sabemos, porque não sabemos o que estão fazendo com a gente. Nós ainda estamos sendo monitorados, mandados, né? Nós somos observados constantemente e levados a fazer as compras, né? Sem analisar
o que é, se faz bem ou faz mal. Dentro do capitalismo tem isso. Isso é sempre aprender a olhar na tela, né? Aí um questionamento de uma mãe. Será que eu tenho culpa de tudo? Ela pensando. Pais, já é hora de que vocês sejam responsáveis por seus filhos e de como estão educando eles. Eu só sou uma invenção digital. Chega de jogar a culpa para terceiros. Faça um favor a seus filhos, no lugar de tablet ou iPad, ofereça a eles livros, passem mais tempo juntos, conversem, brinquem, vão passear. Responsabilizem-se. Então, aqui o pai achando que ele faz errado, mas o que ele faz errado, a invenção digital já está aí. Ou se o filho está usando, é porque alguém deixou, porque a família deixou, alguém está educando assim. Né? Então, aqui ele fala, né? Ofereça livros, passe mais tempo juntos. Com essa pandemia, muitos pais estão passando mais tempo junto com os filhos. E será que eles estão aproveitando, sabendo aproveitar, ou estão ensinando cada vez mais? Né? Ficar nos jogos, na visualização das telas, né? É isso que estão pedindo aqui. O impacto dessas mídias na formação, né, da identidade dessas crianças, acabou-se o quê? Ficou popular, porque a maioria das crianças sabem usar, já estão aí fazendo essa imitação, né? Porque assiste televisão, assiste desenho, vê o que está sendo vendido, as propagandas de novidades, né? Então a mídia está aí nos corrompendo e nós estamos cada vez, quanto mais tempo passa, mais observando a mídia. Eu imagino vocês, né, que são jovens, que já são dessa época, como é difícil ficar longe, né? Se para mim é difícil, imagine para vocês. Então as tecnologias, elas deixaram de ser uma ferramenta só para entretenimento. Ela está modificando, né, a forma da gente pensar o mundo. E somente nessa época. Como nós tivemos que nos virar com a internet para preparar essas aulas, saber como fazer para que chegue até vocês. É fácil? Está sendo fácil, né? Para vocês receberem pronto, mas para quem está preparando, não é tão fácil assim. Mesmo porque nós não somos vocês que teriam mais facilidade para preparar todas essas aulas, né, dentro da tecnologia desenvolvida. E nós sabemos que tem alunos com muita dificuldade, que não chega até eles, não tem internet 24 horas, né? Então, a gente está sabendo das barreiras, mas foi um mal necessário usar a internet durante a pandemia para vocês terem acesso ao conhecimento. Então, essa tecnologia está nos facilitando, sim. Aí aqui eu coloquei essa imagem, os jovens são mais influenciáveis do que os adultos, então a mídia volta todos os recursos para eles. Por que influenciáveis? Porque eles não têm eles não são maduros para entender até que ponto aquilo é verdade, aquilo eu posso, o que não posso, né? Isso é normal, isso é natural do ser humano. Fazendo com que aumente seu desejo de comprar e querer aquela roupa, tênis, corte de cabelo ou estilo que está em alta no momento, uma maneira de se sentir parte do grupo ou descolado. Se eu não se eu não faço parte do grupo que pôde comprar tal produto, eu me sinto assim, né, fora do grupo. E para que eu me sinta no grupo, eu tenho que acabar copiando os meus colegas. Independente se eu tenho dinheiro ou não tenho, eu tenho a vontade. E o jovem, ele acaba sendo influenciado, sim, né? Ele saindo da parte das tecnologias, aí na apostila de vocês, na página 17, nós temos a instituição religiosa na socialização. E a instituição religiosa na socialização? Qual é o valor que ela tem para nós? Aqui eu coloquei essa imagem, né? É uma igreja, Luz da Vida, nome da igreja, né, da religião. Aí Luz da Vida Kids, é onde as crianças estudam, né? Então, assim, nós sabemos que muita religião tem hoje separado para a criança, enquanto o pai está na igreja participando dos cultos religiosos, dos terços, das missas, as crianças têm o que fazer fora para estar também ali já na socialização da igreja.
Por quê? Porque todo ser humano, a gente sabe que a igreja comandou o mundo por muito tempo. E depois ela, né, a gente conseguiu-se então sair do poder da igreja. Só que a fé continua, Deus existe, a gente tem que ter uma fé. E tem que ser ensinado para a criança. Ela tem que estar nessa socialização para que ela, quando adulta, valorize. Porque um ser sem uma religião, ele está propenso a fazer qualquer coisa. Ele não tem medo de nada. Né? Então, assim, a fé é que vai fazer com que as pessoas se controlem muitas vezes, né? Na postura de vocês tem aqui assim, uma parte interessante. As religiões têm um potencial socializador ao darem significados que não se limitam às barreiras científicas, mas abrangem aspectos emocionais e subjetivos. Elas estão então aí, né? Ela não vai abordar a parte científica, não tem barreira que barre ela, mas ela vai abranger todos os outros aspectos da nossa vida. E a gente precisa acreditar em algo superior que tem aí acima de nós, que controla tudo e que vê tudo que a gente está fazendo. Pelo menos eu creio nisso. Não importa a religião que a gente tenha, mas a gente tem que acreditar, né? A religião, a instituição, ela aborda temas que não se aplicam apenas na razão, mas que necessitam de uma expressão de fé por parte dos devotos seguidores. Nem tudo que ela prega, que ela fala ali, ela explica, não tem razão. Às vezes, se você for procurar para você comprovar, você não vai conseguir, porque tudo isso depende do quê? Da fé. Você tem que acreditar, né? Que a fé, a gente tem que ser devoto a Deus e acreditar que existe um ser superior a nós. Aí aqui só para complementar, em 1979, na América Latina, surgiu a teologia da libertação, doutrina defendida por alguns sacerdotes e bispos da Igreja Católica que defende o engajamento da instituição religiosa na luta contra as desigualdades e por justiça social. Então é um grupo, né, uma teologia pensando em diminuir essa desigualdade, né, e essas injustiças sociais que existem no mundo. Hoje, alguns movimentos religiosos defendem uma participação maior das igrejas na solução dos problemas sociais e vêm procurando ressaltar mais as questões éticas do que os dogmas religiosos. Então, se afasta um pouquinho dos dogmas e vão pensando mais, ressaltando mais as questões éticas do ser humano. Né? Então, ela está aí, dentro da religião nós temos aí, então, essa teologia da libertação, né? Que é uma doutrina para ajudar a diminuir a desigualdade. Pelo menos a intenção deles é essa. Vocês têm aí na página 17, no finalzinho desse texto, no último parágrafo, inclusive eu coloquei aqui na tarefa, né? Na página 17, é para vocês ler o último parágrafo e responder. Para compreender melhor essa socialização mediada pelas instituições religiosas, pense em seus valores e tente verificar a origem deles. Quais têm similaridade com as práticas de determinadas religiões? Muitos valores de origem familiar ou mesmo comum de sociedade têm base religiosa de acordo com o processo histórico de formação da sociedade? Então, dá uma olhadinha, pensa na religião na qual você segue, né? Na instituição religiosa que vocês seguem, e tentem procurar entender um pouquinho e colocar aqui o que é similar, né, nas práticas dessas religiões. Então pergunta para colegas, para os amigos, né, a religião que eles seguem, vê se tem alguma coisa, alguma prática que é similar uma a outra. Eu costumo dizer que as práticas que nós temos na religião, uma coisa assim que eu acho que se tiver poucas não fazem, é o uso de rezar o Pai Nosso. Então, a maioria de todas as religiões rezam o Pai Nosso, que é uma oração deixada por Jesus, né? Então, a maioria das religiões pregam, né? O Pai Nosso, rezam o Pai Nosso em todas elas. Essa é uma das práticas que a maioria faz. Mas aí tem outras religiões, vocês podem ter mais alguns conhecimentos que eu não tenho, porque é para vocês tentar compreender, né, essa igualdade, o que é similar de uma religião com a outra. E coloque aqui embaixo mesmo na apostila. Como vocês sabem, não é para levar caderno, é para fazer todas as atividades aqui, né? Vou voltar lá onde vocês terão, que eu vou fazer os vistos no próximo sábado agora. Vamos ver então as páginas.
que eu vou dar visto. Página 7, começando a página 7. Depois vocês têm na página 8, né? A leitura sociológica, página 8, e a atitude sociológica também. Depois na página 9, também nós temos aí no final Organiza as Ideias, né? Também a página 9. Depois da página 9, nós vamos para a página 12, que é a atitude sociológica também sobre a música. Depois nós temos na página 15, que é Organiza as Ideias, que foi dado na outra aula. E para finalizar aqui na página 17, que é essa tarefinha, essa última aqui, e na 18, que é a hora do estudo. Então, vocês têm até a página 18 para me entregar pronta as atividades. Ok? Então, só verificando se são só essas mesmo, acho que sim. Foram essas que foram trabalhadas. Então, que é para fazer com as palavras de vocês, podem fazer na apostila mesmo. Lembrem, quem está usando a apostila de outra pessoa, que está usando a apostila usada já, por favor, apaguem, porque não vou fazer 2 vistos em uma atividade só, tá? Então, você está usando do colega, apague e faça com a tua letra. É só dessa forma que você vai aprender, mesmo que nós estamos longe, estamos em aula online. Então, apague e faça com a tua letra, que aí você vai ter o teu visto garantido, você vai ter a tua aprendizagem, uma aprendizagem melhor. Não faça como na aula passada, que tem aluno que estava com a apostila de outro, né? E aí não apagou, fez tudo no caderno, depois houve tive que fazer uma correção de notas. Então, assim, procurem fazer as coisas direitinho para não perder nota, ok? Anotaram aí, então, as tarefas, não esqueçam de todas elas, né? E aí, por hoje, pessoal, por hoje a nossa aula é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, né? Manda uma pergunta, questionem lá, se quiserem. Eu só não vou responder lá no WhatsApp perguntando as tarefas. As tarefas estão aí. Agora, no final da aula, eu fiz um relato. É só você ir até assistir toda a aula. Lá no final, só você pegar o que é para você fazer de tarefa. Beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima, quer dizer, daqui a pouco eu gravo a aula de filosofia, né? Espero que vocês estejam bem e descansando, porque depois quando a gente voltar, a coisa vai pegar, né? Vai ser muita atividade para vocês fazerem. Beijo, pessoal!